Hoje já estou um pouquinho mais forte, conforme os dias vão passando e a gente vai revendo fotos, imagens, vídeos, passa um filme na cabeça da gente em relação àquela pessoa amada que se foi. Mas não é fácil, a gente tem que ser forte, amar a Deus sobre todas as coisas, principalmente isso foi uma coisa que o Vini me ensinou muito. E restabeleceu meu amor sobre ele cada vez mais, porque ele foi o homem mais inteligente, mais trabalhador e que Deus colocou na minha vida com um propósito muito grande mesmo. Tanto eu para ele como ele para mim foi um resgate. E não foi à toa que nós nos doamos um para o outro por inteiro. O porquê eu falo? Nós dois éramos fora da casinha, estávamos totalmente perdidos e éramos bem loucos em relação a muitas coisas. Tanto no gostar de motos, nós desde da adolescência, o que fizemos a carteira, nós gostávamos de moto. Uma coisa em comum. Outra coisa em comum que nós gostávamos muito era tatuagens. E é isso que eu venho falar aqui e que eu quero agradecer ao abraço confortador da tatuadora Daniela Vaz, que é uma maravilhosa na nossa vida, que foi uma chave para a gente virar algumas coisas que a gente gostaria de marcar no nosso corpo em relação ao nosso amor, que é a qual, só um pouquinho que eu vou abrir pro meu gato ali, que ele tá batendo e meu filho não pode ficar batendo na porta. Vem, amor. E foram várias sessões, porque eram tatuagens grandes, principalmente as que ele fez, com vários significados religiosos, vários significados para ele. E as minhas também. E nós sempre parceiros um do outro, para ir fazer as tatuagens e ficar próximo um do outro. E aí a gente foi. É um miminho lindo. Branquelo igual o pai dele. E aí a gente fez várias tatuagens. E uma, claro, foi a que marcou mais, que foi quando eu marquei o nome dele em mim. Primeiro foi ele que fez o meu nome na pele dele, depois eu fiz o nome dele em mim. É claro que, gente, assim, ó, isso é um gatilho e como a Dani mesmo falou, ela nos orientou, olha, ela não aconselha fazer isso, porque tem que realmente ser um amor muito forte. Você tem que estar completamente ciente daquilo que você está fazendo, não saia fazendo tatuagens de qualquer pessoa, o nome de qualquer um no seu corpo, porque vai ficar para sempre. E a do Vini, muita gente na época, algumas amigas sem noção, alguns amigos sem noção do que eu tava vivendo, porque o meu relacionamento com o Vini era bem fechado. A gente era bem antissocial e eu gostava assim, porque essa exposição que eu tô tendo agora, com certeza, assim, eu não faria se ele tivesse físico aqui, porque a gente gostava muito de deixar tudo no nosso íntimo, na nossa intimidade e também várias coisas que aconteceram na nossa vida nós não registramos, não postamos, porque a gente está vivendo para nós e não para os outros. Foi isso uma coisa que eu aprendi com a minha avó, minha falecida avó, Odila Marcolina de Lima, e o Vinícius Luiz Menegoto também, que foi os que me ensinaram a gente não expor a muitas coisas da nossa vida. E depois eu fui entender um porquê quando comecei a ler a Bíblia também. Ler e escutar, né? A gente não deve postar muita coisa da nossa vida, a gente não sabe o que vão emanar para nós, mas eu hoje estou fortalecida em Deus e acho que isso que eu vou postar agora é um significado que muitas vezes as pessoas podem achar, ah, mas eles nem se gostavam. Não, a gente se gostava tanto que vocês não têm noção da dor que eu tô passando. Não só porque ele era fantástico, na medida do propósito de Deus que ele veio cumprir, mas
sobre várias coisas. Então, assim, vou contar um pouquinho pra vocês, porque o Vini sempre era muito brincalhão, e eu também, sou sagitariana, ele é virginiano. Ele é virgem, por isso tanta mediunidade, tanto apego com a espiritualidade que ele tinha e que ele não demonstrava para todas as pessoas, mas que graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver e fazer o resgate para comigo, com ele, eu e ele juntos. Nós crescemos muito espiritualmente. Quando a nossa energia equilibrou, que eu sim estava com a energia baixa, quando eu achei ele que ele estava com a energia alta, foi muito maravilhoso. Então, vou contar a história para vocês, para não me prolongar muito. Primeira coisa, sim, ele já falou, né, que ia fazer uma tatuagem, que ele achou muito legal que eu tenho o nome da minha mãe aqui, marcado, Ingrid Steffen. Marquei Ingrid Steffen com a assinatura dela, ainda o tempo que eu tava cursando medicina veterinária. Que a minha mãe sempre foi o meu amparo, o meu pilar, e depois que eu conheci as coisas da Bíblia, que é honrar pai e mãe, eu sempre busco e procuro muito isso, tanto para minha mãe, que é mais fácil, como para o meu pai, que também vai ser fácil, né? E o pai, eu não tatuei o nome do pai, porque meu pai nunca gostou de tatuagem, então não seria uma homenagem legal para ele, né? Em relação à visão que ele tem de tatuagem. E o pai tá corretíssimo. Jesus Cristo, Deus, nos dão o corpo que é sagrado, a gente não precisa fazer tatuagem alguma, mas são os rebeldes que na dor, que não sentem por amor, vão sentir na dor algumas coisas. Tanto é que algumas tatuagens que eu fiz, todas elas são voltadas para mim. Eu virei todas elas para mim, que elas tenham sentido para mim. A Dani sabe disso, sabe de uma por uma, porque foi ela que fez. Todas elas com um significado maravilhoso cada uma. E dentre de tantas sessões, dentre de tantas trocas, a gente pegou uma afeição e uma amizade. E que eu agradeço a Deus por ser amiga da Dani. Não é só a minha tatuadora, é a minha amiga, minha parceira. Ela vivenciou muita coisa no relacionamento, não sabia de tudo, mas sabia do que precisava. Deus poupa as pessoas de saber o que precisa. Então, vou contar, para mim não me prolongar de novo. Primeira coisa o Vini fez foi pedir para o James Tagessel, que era um psicólogo canino que tinha aqui, para ele ir ali embaixo na clínica, ali no Erepet, pegar uma folha que tivesse uma rúbrica minha. Não precisava ser uma assinatura, uma rúbrica. E ele pegou essa rúbrica. E eu sabia que ele ia fazer isso, porque a gente já tinha conversado de tatuar nome e tudo mais, e dananã. Mas que ainda não era o momento. Quando fosse o momento que a gente visse que fosse realmente findar a nossa relação, nós iríamos estar fazendo sim as tatuagens. E aí o Vini, obviamente, foi o primeiro, né? Ele tatuou aqui assim, mais ou menos, ele tatuou no antebraço dele a minha rúbrica. Quando ele chegou com a rúbrica, eu vi assim que era a minha rúbrica, né? E daí ele falou assim: amor, eu tenho uma surpresa para mostrar para você. E aí eu falei: sério, amor? Daí ele falou assim. Daí ele ergueu assim e mostrou. Eu falei: nossa, você tatuou o nome da mãe. Você tatuou a rúbrica da minha mãe no teu antebraço. Que homenagem bonita para ela. Não sabia que você gostava tanto assim da minha mãe. Eu, como uma sagitariana, não podia perder a piada, né, gente? Nossa senhora, o Vini falou loucura. Ele falou: não acredito que ele pegou errado lá o papel e tal, e assinou errado e não sei o quê. E eu fiz errado e não é à toa, porque a minha rúbrica mesmo é bem um garrancho, sabe? Literalmente é um garrancho, é muito feia. E aí eu tive que falar pra ele, porque ele tava ficando muito bravo. E queria até apagar e não sei o quê. Fazer por cima. Daí eu falei: não, amor, tá certo, é a minha rúbrica mesmo. Você pegou uma das piores rúbricas que tinha, né? Aquela que eu assino rapidão mesmo, tipo, né? Enfim, que ele pegou aquela e foi só risada aquele dia, né? Que eu preguei uma peça nele. É aquele negócio, eu perco o amigo, mas não perco a piada, porque eu sou sagitariana e eu gosto de algumas brincadeiras assim. Então eu fiz com ele mesmo, sabendo que ele não era muito brincalhão em relação a coisa séria, né?
Mas eu fiz. E foi muito legal, muito engraçado aquele dia. Eu tenho lapsos de memória porque eu sou muito esquecida, esqueço muito fácil das coisas, por isso que eu perdoo, graças a Deus, tão fácil as pessoas. Não lembro de coisas ruins, só lembro de coisas boas. Isso é uma vantagem do meu signo, uma vantagem de ser assim, né? E obviamente depois ele foi lá e falou: Não, agora então eu vou pegar também a tua assinatura, que a tua assinatura é muito bonita, a minha assinatura é linda mesmo, por extensa. Ana Maria Steffen de Lima. E ele foi lá e tatuou no corpo dele Ana Maria Steffen de Lima, bem grande. E fez uma homenagem para mim também. E eu quis fazer também, obviamente, uma homenagem para ele. E eu queria fazer pro aniversário dele. Me doar de presente de verdade para ele no aniversário dele. E aí eu tatuei Vinícius Luiz Menegotto no meu. Peguei a assinatura dele, né? Falei pra ele: Ó, amor. Daí eu fui bem franca com ele. Eu falei: Ó, amor, decidi, eu vou fazer, eu quero que você assine aqui nesse papel, com tal tamanho e tudo mais. Assina meio grande, porque eu quero que seja uma coisa grande. Então, assina aqui. E falei, fui bem franca pra ele. Falei que ia dar de presente pra ele isso. E fiz ele assinar no papel. Ele assinou. Até acho que ele tava lá na mãe dele, me mandou uma foto. Ele ainda morava com os pais dele. E aí ele mandou a foto, eu falei: Ótimo, tá? Ótimo, muito bom. Ou ele me trouxe papel, agora eu não lembro também se ele me trouxe o papelzinho. E aí fui lá na Dani, falei: Dani, preciso que seja assim, assim, porque tem que ser no aniversário dele, tal e tal. E aí, beleza. Foi essa surpresa que eu fiz pra ele. Tá aqui a tatuagem. Vinícius Luiz Menegotto. Como ele assinava, que é sempre essa uma característica que eu não quero tirar das assinaturas. E foi muito engraçado também lá na Dani. A Dani não vai me deixar mentir, porque foi muito engraçado que a gente levou a identidade dele também e a gente viu que Vinícius Luiz Menegotto é com dois T o Menegotto e não com T só. Mas ele assinava com um T só. Tanto é que ele quis colocar mais um T e não fechava a assinatura. Eu falei: Não, amor, tem que ser como você assina, porque é assim que eu quero. Não tem problema se tem o erro, pequeno erro de português de errar o seu próprio nome, mas enfim, que foi muito especial. Mas assim, gente, eu não quero que isso seja um gatilho pra vocês, tá? Porque vai passar para as meninas, principalmente para os meninos, vai passar vários namorados, várias namoradas. Vai ter e todos são especiais, todos a gente leva com muito amor, com muito carinho, a gente deseja felicidade para todos eles. Não deu certo com nós ou com alguém, vai dar certo com outra pessoa. A gente tá aqui em busca da felicidade. É tão bom ver as pessoas felizes, né? Independente com quem. Isso foi uma coisa que minha mãe me ensinou. Que mais uma vez eu sou grata à minha mãe. Ela nunca me privou dos meus irmãos. Ela sempre me fez amar o meu pai e as namoradas que ele tinha, né? Então eu aprendi isso com a minha mãe, amar ao próximo. E quando a gente ama alguém, que eu amo os meus ex, eu amo de paixão, assim. E eu tenho orgulho em Deus ter me colocado cada um deles, porque eles foram especiais naquela fase da minha vida. Mas não tatuem, pessoal, quando vocês não sabem se realmente vai ser a pessoa certa, tá? É a mesma coisa que o casamento, assim, o Vini foi a chave de ouro que eu encontrei, foi um presente de Deus pra mim, sim, pra sempre, pra sempre, não foi à toa que eu marquei, tá marcado na minha pele, não me arrependo, vai ficar pra sempre, não vou cobrir, não vou cortar, não vou tirar, porque quem sabe me conhece que se eu quisesse arrancar o meu couro, eu sou veterinária, eu faço anestésico local ali, eu passo bisturi mesmo. Eu tenho várias que eu fiz que era pra marcar mesmo, que eu mesma fiz com um bisturi no meu corpo sem anestesia, pra mim sentir aquilo. Inclusive uma que eu tenho tatuado fé, foi uma que eu fiz no bisturi e depois a Dani só passou a tinta branca por cima, porque eu queria autorrelevo da cicatrização e eu sou muito adepta e gosto muito de escarificações. Então, fiz várias e várias, né? Mas assim, com o Vini foi muito especial. Muito, muito, muito mesmo. Eu tatuei Espírito Santo aqui, branca. Ai, acho que não vai dar pra ver, gente.
mas ela é linda. Tatuagens brancas são lindas. Tem uma nas costas, que é de São Miguel Arcanjo, a árvore da vida, que me protege, vai me proteger para sempre, para fechar toda a parte das minhas costas, que na nossa juventude a gente faz muita besteira, porque o ser humano é aí, a gente erra e acerta e tá aí para errar e acertar. Tatuei Deus aqui. Obviamente não me arrependo também. No começo ela era uma coisa, depois ela foi se mudando conforme eu fui me moldando a Deus. Agora ela tá maravilhosa. E vocês sabiam, pessoal, que Deus pensou até nisso quando ele criou os 10 mandamentos, que eu sou muito assídua dos 10 mandamentos, muito fervorosa a eles. E lá tem, não falar seu santo nome em vão. Sabia que Deus, God, não é assim? Eu vou tatuar Deus com a Dani, como ele se escreve e como a gente não consegue ler o nome de Deus, que é YHWH. Esse é o verdadeiro nome de Deus. Então, quando a gente fala o nome de Deus, e chama Deus assim, nós não estamos falando seu santo nome em vão. Porque Deus, para não punir nós como seres humanos, até nisso ele pensou. Ele fez o nomezinho dele que ninguém consegue pronunciar, de tão lindo que é. Deus é maravilhoso, sabe o que faz, em tudo, tudo mesmo. Por isso, gente, por favor, a gente tá no tempo que o mundo vai acabar. Se apeguem com Deus. O mundo tá se perdendo, vai se perder. As religiões vão se perder e não importa a religião, importa você se apegar com Deus. Aquela que você tem afinidade, siga, vá em frente, sabe? Mas se apegue com Deus, leia a palavra, mesmo que a Bíblia, tão modificada pelo ser humano, né? Ela ainda assim tem muitas coisas, principalmente o Novo Testamento, tá? E assim, pessoal, tudo que te leva a Deus, te aproxima de Deus é maravilhoso. Então, pensem, reflitam muito sobre isso, sobre a vida. Honre teu pai, honre tua mãe, siga os 10 mandamentos. Tenha tua consciência tranquila, porque a gente não sabe a hora que a gente vai partir. A vida é um sopro. Cara, o Vini tava tão feliz aquele dia. Eu tenho imagens dele ali no pet, brincando com todo mundo. Que ele sempre foi muito brincalhão. E ele brincando com todo mundo, sabe? Fazendo as piadinhas dele. As piadinhas que às vezes eu falava, ai, Vini, é muito sem graça essas piadas, mas eu dou risada por você. Ai, ai, gente. Não é fácil. Não é fácil, sabe? Essa dor que eu tô passando, eu tenho que ser forte, tem que ser forte. Mas eu não queria ser forte. E quero ser fraquinha e quero. A minha mãe fica brava comigo, mas eu sempre falo, eu tô preparada para ir com Deus também. Quando Ele quiser me chamar, eu vou, sem olhar para trás. Claro que logo que a gente desencarna, a gente fica por ali vagando e tal. Eu acredito muito que a gente fica nesses 7 dias, até rezar a missa do 7º dia, a gente fica para escutar como espírito tudo o que as pessoas, como alma, tudo o que as pessoas têm para falar pra gente, que falam. Então, por isso, pessoal, se ponderem no julgamento, principalmente para quem não conhecia o Vini e que vai estar falando dele. Cuide o que vocês vão falar, porque vocês não conheciam o Vinícius, tá? Muitas fofocas, muitas mentiras, tanto é saiu que tava no acidente. Não culpem as motos, tá? As motos foram uma conquista pessoal nossa. Ele amava moto, eu amo moto, tenho a minha moto ali, vou continuar com ela. Apesar de que meus familiares gostariam que eu vendesse, não vou vender. Talvez eu venda mais pra frente, mas agora não é o momento. Eu gosto de moto, gosto de andar, gosto da adrenalina, gosto, não. O Vini também gostava e ele morreu fazendo o que ele gostava, porque várias vezes ele se acidentou de moto. Não morreu porque não era a hora e quando é a hora Deus chama e vai. E o Vini estava numa plenitude, gente. Ele estudava a filosofia, ele tinha os fones de ouvido, ele colocava o fone de ouvido, ficava escutando, ele escutou a Bíblia várias e várias vezes. Ele escutava a palavra, ele escutava filósofos, ele decorava as frases, ele era muito inteligente, ele decorava textos e me falava aqueles textos, cara, assim, ó,
muito bonito. A inteligência. Deus, como tu é maravilhoso por todas as pessoas, até mesmo as erradas que você colocou em minha vida. Foi para o meu amadurecimento, para o meu julgamento, não a outras pessoas que estão cometendo erros que eu já cometi e que Deus que me perdoe eu julgar alguém errado. Quem sou eu para julgar alguém aqui na terra? Porque somos falhos. Muita coisa eu refleti em relação à carne também com o Vini, nós não comíamos carne, né? Mas não julgo também quem come, se a tua consciência está tranquila. Me perdoe as vezes que eu julguei, porque eu julguei muito, sabe? Como tem o não matarás lá. Cada um sabe a sua consciência, cada um sabe o seu grau de profundidade e a ligação com Deus, e cada um sabe a evolução que quer ter aqui, que quer atingir aqui para não vir mais aqui. Realmente a Terra é o único local, planeta Terra. Temos vários planetas que são as evoluções, sim, de paralelos diferentes e que nós vamos, se evoluirmos para lá. A Terra é o único que tem dor e sofrimento ainda. Os outros não mais. Graças a Deus. E aqui a gente está só de passagem. A passagem do Vini foi linda. Quem conhece ele sabe. Ele era para ter morrido do coma, mas não estava preparado lá naquela época. Ele ainda não tinha feito resgates, ele ainda não tinha se purificado para com Deus. Então, como ele foi, eu tenho certeza absoluta que na missa do sétimo dia ele vai estar encontrando a luz e sendo feliz e atingindo a plenitude que ele merecia, que era estar com Deus. O Vini, se vocês forem pensar nele e falar nele nesses dias, falem com muito amor, com muito carinho, com compaixão ao próximo, com empatia. Se não é para falar bem, pessoal, de alguém que já se foi, não falem. O luto traz esse. O luto nos torna santos. Depois que morre, todo mundo vira santo, graças a Deus. Porque as coisas ruins têm que ser deixadas na terra, né? E é como o Vini tinha tatuado. Ele tinha tatuado em um lado a parte do ruim, em outro lado a parte do bom, né? Porque a gente pode ser aqui na Terra assim, bom ou ruim ou bom. A gente pode manifestar isso. A gente pode ser o céu para alguém ou um inferno para alguém, ou ambos. Mas é tudo para a maturidade de cada um e a gente escolhe, a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser da nossa vida. Então escolham fazer o bem, porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui. Paz e bem e te amo, Vini. Não é só com eu também. É eu também te amo, meu amor.